Amados, de manhã nós estivemos falando, e vamos estar falando novamente agora à noite, de algo que nós precisamos compreender muito bem, que é o tema dessa mensagem, que é compreendendo o chamado de Cristo em nossa vida. Mas antes de entrar na mensagem, eu não poderia deixar de agradecer o pastor Odilon, pastor dessa igreja, né? O pastor Annalise está aí no trabalho, pelo convite, pela confiança, né? Ele não pôde estar presente, ele em outro compromisso, mas confiou de estarmos aqui adorando ao Senhor. E nós, conforme de manhã, conhecemos o pastor Odilon num encontro de casais, né? Ele foi responsável por uma parte ali, e nós estivemos com ele, e onde nós aprendemos a amar o pastor Odilon, de ter o privilégio de conhecê-lo, ele e a sua família, e poder sermos uma igreja com irmãs, né? Feliz porque o pastor Odilon é discípulo do pastor Marcelo, que é o nosso pastor ali na igreja presbiteriana em Jandira, e é bom demais, irmãos, viver esse ambiente de família, né? É bom demais sabermos que nós temos uma família. E o pastor Odilon, espiritualmente, é meu tio-avô, né? Olha só, o pastor Odilon é meu tio-avô, espiritualmente, né? Então, é muito bom, irmãos, estarmos aqui. Amém? Convido a você a abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Porque antigamente, no meu tempo, quando eu era mais jovem, se falava, abre a sua Bíblia. Hoje é, abra e ligue ela. E acompanhe no telão, né? Em Êxodo, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, e depois Êxodo, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 12, que nos diz assim: Disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Êxodo 4, do 10 ao 12. E disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, e nem de ontem, e nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Amados, precisamos entender que nós não nascemos somente para crescermos, ficarmos jovens, adultos, alguns casarem, terem filhos, trabalhar, conquistar casa, carro, uma profissão, comprar uma casa na praia, uma casa no campo, e morrer. Seria muito pobre essa vida.
a vida seria muito sem sentido. Deus não ia nos criar somente para isso. Olha, você vai nascer lá, cresce lá naquela família, vive naquele mundo lá, conquista as coisas, tenha filhos, depois você vai ter neto. Aí você se aposenta. Aí eu brinquei de manhã, eu falei, eu queria me aposentar, mas eu acho que vai ser difícil me aposentar agora, né? Com essas mudanças na lei. E alguns trabalham tanto, e quando se aposenta vai gastar o dinheiro com os remédios e visitando o médico. Né? Não é verdade? Seria muito pobre, irmão, viver assim. Né? Mas por que Deus nos criou? Ele nos criou com um propósito. Se olharmos para a criação da humanidade, Deus criou Adão e Eva para poder ter um relacionamento com Ele. Amém? Para nos relacionarmos com o Senhor. E quando falamos sobre chamado, eu fui procurar no dicionário o significado, e tem algo que eu gostei e quero compartilhar com vocês, que é: chamado quer dizer que recebeu uma designação, ou foi designado a fazer algo. Então o Senhor nos chamou, amém? Se Ele nos chamou, Ele disse: você tem algo para ser feito. Olha para o irmão do outro lado assim: você tem algo a ser feito. Você foi designado para algo. E nós precisamos compreender isso. Quando Moisés nasceu, Deus já tinha um propósito com Moisés. Já havia um chamado de Deus na vida de Moisés. Amém? Todos conhecem a história de Moisés, sim? Amém. Então, para quem está esquecido, Moisés, quando nasceu, Faraó mandou matar os meninos. E a mãe pegou Moisés, colocou no cesto, colocou no rio Nilo, e a irmã ficou de longe olhando, porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. E a filha de Faraó acolheu Moisés. A sua irmã Miriam se apresentou e disse: eu tenho alguém para cuidar dessa criança. E apresentou a própria mãe de Moisés para cuidar. E Moisés cresceu no Egito. Foi chamado de filho de Faraó. Foi educado na cultura egípcia e ficou ali por 40 anos. Aí chega o momento que Deus fala assim: é hora de começar a segunda etapa na vida de Moisés. Aí Moisés tem aquele acidente que ele mata um egípcio, ele tem que fugir e ele vai para o deserto. E ali ele conhece Jetro e casa com uma das filhas dele e começa a pastorear a ovelha. E ele fica ali por mais 40 anos. Então Moisés já tem 80 anos. Aí Deus se apresenta a Moisés, fala com Moisés no meio da sarça ardente. Moisés olha para a sarça e a sarça, ela está queimando, ela não se consome. E aquilo chama a atenção e Deus fala com Moisés o que falou. Então eu entendo que todos nós temos um chamado. Nós vamos entender nessa noite esse chamado de Deus na nossa vida. Mas interessante que quando Deus chama Moisés e designa ele para fazer algo, a primeira coisa que Moisés faz é olhar as suas limitações. A primeira coisa que Moisés faz é olhar as dificuldades. Ele disse: não sei falar bem, sou gago. Não tenho um bom relacionamento. E o Senhor o corrige. E nós vamos caminhar nessa noite, meditar um pouco nessa palavra
E a primeira coisa que nós temos que entender é que fomos escolhidos por Deus para fazer a sua obra. Amém? Cada um de nós aqui fomos escolhidos por Deus, irmãos. E quando Deus nos escolheu, Ele nos escolheu de uma maneira toda especial. Deus escolheu cada um de nós, desde o mais novo ao mais experiente. Ele nos escolheu. Fomos escolhidos por Ele. E quando o Senhor nos escolhe, a primeira coisa que o diabo faz é nos apresentar os nossos erros, as nossas limitações. Porque Ele não quer que façamos aquilo que o Senhor designou para que venhamos a fazer na sua obra aqui nessa terra. Mas fomos escolhidos de uma maneira tão especial que quando Deus nos escolheu, Ele nos chamou pelo nosso nome. Sim ou não? Ele nos chamou pelo nome. Porque seria muito frio se Ele olhasse e dissesse assim: ei, você aí, vem cá, caminha comigo. A Bíblia fala que o Senhor nos chamou pelo nosso nome. Está lá em Isaías, Ele disse: e você é meu. Quando eu leio o Evangelho de João 15, o versículo 16, ele diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedires em meu nome. Então eu disse: não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Escolhi cada um que está aqui. Ele disse: e eu não vos escolhi simplesmente para ficar sentado no banco, e nem para viver essa vida pobre que algumas pessoas insistem em viver. Quer nascer, crescer, ter filhos, se aposentar e morrer. Ele disse: eu vos escolhi para que dê frutos. E aí diz que os vossos frutos permaneçam. Permaneça. E ele diz: e que tudo que pedires no meu nome, eu vou conceder. Então olha para o irmão do outro lado assim: você está entendendo? Que você foi chamado e para dar fruto. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que nós fomos escolhidos por Deus. E tem algo que eu gosto de entender e quero compartilhar com vocês, é que o seguinte: quando eu leio o livro de Gênesis, capítulo 1, Deus olhou e viu que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus habitava sobre a face. E Deus começou a trazer à existência todas as coisas. E Ele verbalizou. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja separação entre as águas e a terra, e houve separação. Ele disse: haja as aves do céu, os répteis que rastejam, os mares, haja os peixes, tudo foi verbalizado. Amém? Ele verbalizou tudo. Mas quando Deus foi fazer eu e você, Ele não verbalizou.
somos tão importantes para Deus, nós somos a matéria-prima do Senhor, que Ele não disse haja, Ele disse para o Filho e para o Espírito Santo, façamos. Você está entendendo o quanto você é importante? Porque muitas das vezes o inimigo soa aos nossos ouvidos e diz assim, você não é capaz, você não é nada, você não chega a lugar nenhum, você está perdendo o seu tempo na terra. E muitas das vezes nós paramos e damos ouvido ao diabo. E esquecemos o quanto Deus nos ama, que Ele nos fez com as suas próprias mãos. Ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmão, eu vejo Deus se curvando, pegando a argila e fazendo. Já viu alguém quando... Quem é que é pedreiro que vai construir a sua casa? Irmão, o cuidado que ele tem para sentar os tijolos. Eu construí, não sou pedreiro, irmão, mas eu acompanhei a minha casa para ser construída. E eu ficava lá, quando tinha que lixar a parede, eu lixava com o maior cuidado. Porque é algo importante, Deus fez com o maior cuidado, com o maior amor. E foi nos fazendo. E foi nos moldando. Foi nos fazendo. Aí ele para, ele olha e diz assim, coisa linda. E quando ele me fez, ele falou assim, coisa linda ao quadrado. E quando ele fez a minha esposa, ele disse, coisa linda ao cubo. Né? Ele nos fez. O interessante, irmãos, que quando o Senhor nos fez, com as suas próprias mãos, e tudo que eu toco, fica a marca da minha. Eu não falei isso de manhã, eu vou falar isso agora, porque o Senhor está queimando aqui dentro. Tudo que eu toco, fica a minha digital. Deixa eu dizer uma coisa. A digital do Senhor está sobre a tua vida. Você tem a marca de Cristo sobre a tua vida. Ele nos fez, irmãos, com as suas próprias mãos. Então nós fomos criados por Senhor para um propósito maior. Ele nos fez, nos criou para uma missão sublime. Que é o segundo tópico, ele nos designou para irmos e fazermos discípulos. Na Bíblia tem o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo. Segundo mandamento com promessa. Honra para que tudo te vá e que viva muitos anos na terra. Os mandamentos com promessa. Mas quando o Senhor nos fez, Ele nos chamou pelo nosso nome, Ele nos deu uma missão. Ele fez um chamado, Ele nos designou. Ele disse, ide e fazei discípulo. Irmãos, quando eu olho a humanidade, eu fico triste de como a humanidade caminha a passos largos para a destruição. Como as famílias estão se destruindo. Os filhos não respeitam mais pai que não educa mais seus filhos. Você anda, às vezes eu passo pela rua de madrugada, vindo
da igreja ou do trabalho, eu vejo adolescente de 12, 13 anos, 1, 2 da manhã, por aí. Adolescente de 13, 14 anos grávidas. Famílias sendo destruídas pelo divórcio, que acha que casamento é algo descartável. Casa hoje, aí tem os conflitos, tem os filhos, se separa, casa de novo, aí tem filho no outro relacionamento, vem os conflitos, se separa de novo e fica vivendo essa vida de casa e separa, casa e separa. Pessoas que têm buscado alegria, paz e esperança nas drogas, na prostituição, na bebida. Sabe por quê? Porque não tem conhecido o Cristo que nós conhecemos. Porque não conhece o Cristo que cura, que restaura, que liberta, que salva. E nós precisamos, irmãos, levar esse Cristo para que haja transformação na vida das pessoas. Precisamos entender que Deus deseja que toda a humanidade seja salva. Toda a humanidade precisa ser salva. Até aquelas pessoas que nos maltratam. Até aquelas pessoas que falam mal de nós. Até daquele vizinho que quando você sai no portão, ele torce o nariz, vira o rosto e fala mal de você. Até essas pessoas, Deus deseja que seja salvo. Porque quando eu leio 1 de Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, olha o que o Senhor nos diz. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Entenda uma coisa, irmãos. Deus deseja que o mundo inteiro seja salvo. É do desejo dele. E quem ele chamou, quem ele designou para ir e levar a mensagem de boas novas? Olha para a pessoa que está do seu lado. Não olha para ela, só olha. Aí você vai dizer assim: sou eu. Porque se você dizer assim, é você está jogando a responsabilidade para alguém. Não, sou eu. A responsabilidade é minha. Foi a mim que o Senhor colocou essa responsabilidade. Para que as pessoas conheçam a verdade. E para isso precisamos entender, irmãos, compreender esse chamado do Senhor. Porque quando lemos lá no Evangelho de Mateus 28, versículo 19 e 20, o Senhor nos diz assim, ó: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Aí diz assim: aí vocês vão e se viram. Foi o que ele disse? Não, ele disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu fiquei 32, 33 anos em um outro ministério,
fui pastor de algumas igrejas, pastor titular, pastor assistente. Já ministrei alguns congressos. E quando fazia o apelo, às vezes vinha 5, 10, 15, 20 pessoas e eu me achava o máximo. Falei, Deus me usou poderosamente. Aquelas pessoas aceitaram Jesus. E acabava o culto, aquelas pessoas iam embora e eu ia embora para minha casa. E se alguém me perguntasse, cadê aquelas pessoas? Aonde elas estão? Eu não saberia responder. Porque fazer discípulo não é somente falar do amor de Cristo. Quando olhamos para a vida de Jesus, Jesus chegou e chamou Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu. Vem comigo. E disse assim, olha, eu sou Jesus, eu sou o Messias prometido, vocês têm que viver segundo a minha palavra e vão embora. Foi isso que o Senhor fez? Ele se apresentou e disse o quê? Vem, caminha comigo. Fazer discípulo, irmãos, é você levar a palavra de Deus. É você ver a pessoa ser tocada pelo amor de Cristo e você caminhar com essa pessoa, discipular ela e levar ela a um patamar de conhecimento na presença do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor nos chamou, fomos designados para ganhar vidas e cuidar delas. Eu olho o logo da Igreja Batista aqui no Jardim Rosimeire, diz assim, adorando a Deus e servindo o quê? Adorando a Deus. Como que eu sirvo bem as pessoas, irmão, nessa visão do MDA que nós vivemos? É caminhando com elas. É discipulando essas pessoas. É conduzindo elas para a célula. Trazendo elas aqui para o culto de celebração. Precisamos entender que o Senhor nos chamou para isso. Talvez você está aqui nessa noite, você chegou aqui e tem se perguntado qual é o propósito de você estar na igreja? Qual é o propósito de você vir para a igreja aos domingos, frequentar uma célula e ser discipulado? E nessa noite o Senhor está dizendo para você, tudo isso é porque eu tenho um chamado na tua vida. É que você se levante, caminhe na minha presença, faça discípulos, dê fruto, e que esse fruto permaneça e gere outros frutos. Para isso que fomos chamados. Fomos chamados, irmão, por Cristo, e Ele nos chamou, Ele nos deu um título que é único, que nem o presidente da República tem um título tão elevado que eu tenho e que você tem. Sabe qual que é? Embaixadores de Cristo. Quando eu estou aqui olhando para cada um de vocês, eu estou ministrando a palavra para a nata da sociedade. Algumas pessoas acham que a nata da sociedade, aqui em São Paulo, está uma parte no Alphaville, outra parte nos Jardins e outra parte no Morumbi. Mentira!
A nata da sociedade no Brasil está reunido na igreja, adorando e servindo a Deus, porque esse povo é embaixadores de Cristo na terra. E o embaixador, ele representa o seu país aonde ele está. E eu represento, você representa um reino que é celestial. Olha a importância que nós temos, irmãos. A Bíblia nos fala, quando eu leio, lá em Timóteo, ou melhor, lá em Pedro, 1 Pedro 2:9, ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é o povo exclusivo de Deus? Quem é o sacerdócio real do Senhor? Quem é a nação santa? E quem é que tem que anunciar o Evangelho? Eu quero que você traga para a primeira pessoa agora. Amém? Você vai trazer para a primeira pessoa agora. Quem é a geração eleita? Quem é o sacerdócio real? Quem é o povo exclusivo de Deus? E quem tem que anunciar o Evangelho? E o que você está fazendo? Precisamos entender, irmãos, que esse é o propósito maior de Deus nas nossas vidas. Tivemos uma conferência agora, o pastor Dilon esteve lá, alguns irmãos esteve lá, pastor Geraldo de Santarém. Ele era gente boa demais, irmãos, quando era jovem. Era gente boa. Sabe gente boa assim? Aquela gente boa que você quer ficar longe? Viciado. Mau elemento. Pastor Timóteo pegou 7 pessoas para discipular, tudo gente boa desse naipe. Ladrão, assassino, traficante, usuário. Só assim. E investiu na vida dessas pessoas. Com exceção de um, todos os demais são pastores. E o pastor Geraldo, hoje, ele é o pastor titular da Igreja da Paz em Santarém, uma igreja com 60 mil membros e mais de 1000 células. Você está entendendo o quanto é importante investir na vida de alguém, discipular alguém, levar a palavra do Senhor a alguém? Nós precisamos ir até as pessoas, tirar essas pessoas do ponto A e levá-las até o ponto B. Nós precisamos tirar as pessoas da perdição, que está caminhando nesse mundo sem paz, sem alegria, sem esperança, e apresentar Cristo para essas pessoas. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade vos libertará, e diz o Senhor: a minha palavra é a verdade. O que nós temos feito, irmãos? Será que eu tenho entendido esse ide do Senhor na minha vida? Porque quando o Senhor disse ide e fazer discípulo, esse verbo está no imperativo presente, quer dizendo vá, faça, é agora, é hoje. Algo que o pastor Geraldo falou na conferência, isso tem me... Eu fiz um GD, voltei, irmão, de lá, assim, flutuando, já marquei um GD, fiz um GD na minha casa, sexta-feira, com os meus discípulos, que alguns já são líderes de célula, já temos um setor, e nós fomos ajustar alguma coisa, e algo que ficou queimando no meu coração. Nós fazemos um trabalho de evangelismo, de impacto no setor, a cada 2 meses. Pintamos o rosto, colocamos peruca, e vamos para o semáforo, vamos para as ruas,
e nós vamos falar de Jesus, levar Jesus às pessoas. Levamos caneta, papel para anotar o nome dessas pessoas, anotar o telefone, e no dia seguinte, na segunda-feira, nós ligamos para essas pessoas e nos oferecemos para ir na casa, fazer uma visita, orar e levar para a igreja. E lá eu fiquei tão impactado com algo que o Senhor nos trouxe a revelação ali, que o pastor Geraldo disse o seguinte: irmãos, qual a única coisa que nós não vamos precisar fazer no céu? No céu nós vamos cantar? Vamos. No céu nós vamos cantar, nós vamos adorar. Mas o que nós não vamos precisar fazer no céu? Ganhar vidas. Aí ele virou para nós e disse assim: então qual é a nossa prioridade na terra? Se adorar, nós vamos ter a eternidade inteira para adorar. Então aqui na terra, a nossa prioridade é ganhar vidas. É ganhar vidas. E nós precisamos levar essas vidas até Cristo. Eu preciso entender isso, irmãos. Talvez você está aqui nessa noite e está dizendo assim, igual Moisés: eu não sei falar. Eu sou tímido. Eu não tenho conhecimento. Eu sou gago. Eu tenho vergonha. Eu não consigo. Aí o Senhor responde para você a mesma coisa que Ele falou para Moisés: quem foi que te fez? Quem foi que te fez? Talvez você está aqui dizendo assim: eu pequei. Eu errei. Essa semana eu cometi um pecado. Já falei com o Senhor, mas não sou digno. A Bíblia nos diz assim: aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. E o sangue de Cristo nos purifica de todos os nossos pecados. E quando há o arrependimento, a Bíblia fala que o Senhor pega os nossos pecados, lança no mar do esquecimento, e dele não se lembra nunca mais. Se Deus já te perdoou, irmão, se perdoa, se coloca de pé, se coloque na posição e atenda o chamado do Senhor sobre a tua vida. Porque Ele continua dizendo, como Ele disse para Isaías: quem eu hei de enviar? O mundo está caminhando para a perdição, e quem eu envio? Nós temos que nos colocar na posição de dizer: eis-me aqui, Senhor, envia a mim, envia a minha vida te pertence. Tem umas frases, irmãos, que eu vejo, e eu fico meditando, analisando. Será que vivemos o que nós falamos? Nós temos carro, e algumas pessoas têm uma frase no carro: propriedade exclusiva de Jesus. Nós temos nossa casa, e eu digo isso, que o meu carro é do Senhor, foi o Senhor que me deu. Eu digo que a minha casa é do Senhor, porque foi Ele que me deu. Tudo que eu tenho é dele. As minhas filhas é dele. A minha filha caçula tem 18 anos, já estava nos preocupando, conversando já o que ela vai fazer no ano que vem na faculdade, qual é a carreira profissional que ela quer. Aí nós sentamos, ela já vem: pai, eu quero fazer missões. Eu quero fazer missões. Eu disse: se você quer fazer missões, então você vai fazer missões. Nós vamos investir na tua vida. Se você quer ganhar o Brasil, o exterior, vai fazer missões. Se eu fosse olhar para a carreira profissional dela, eu ia dizer: não, filha, primeiro você estuda, depois você faça missões. Aí eu disse para ela assim: filha, ore a Deus. Peço para Ele te mostrar qual é a faculdade que você tem que fazer para ajudar você na obra missionária.
Porque alguns países, para se entrar para fazer missões, você precisa ter uma profissão para poder ajudar aquelas pessoas que você vai fazer missões. E nós colocamos lá, propriedade exclusiva de Deus, no carro. Legal. Chega o dia da célula. E nós temos algumas pessoas para poder buscar para levar para a célula. Eu estou falando isso porque eu faço isso. Quando eu falei de manhã que quando cheguei na igreja presbiteriana, eu cheguei lá, o Odilon até brincou, disse que o pastor Marcelo me cozinhou, né? Que eu fiquei sentadinho lá, aprendendo. Eu disse que quem não sabe sentar para aprender, jamais vai estar apto para levantar e ensinar. Quem não sabe ser submisso, jamais vai poder liderar. Amém? Quem não sabe ser liderado, irmão, jamais vai poder liderar alguém. Porque ele primeiro precisa aprender. E eu cheguei lá, fui ser membro de uma célula, fui fazer os cursos da igreja, fiz o CMC, CTL, estou fazendo o CTM agora. Fui ser auxiliar de uma célula. Depois multiplicou para a minha casa, eu me tornei anfitrião e líder da célula na minha casa. Com 6 meses, a célula multiplicou. Depois da primeira multiplicação, 6 meses depois, a célula já multiplicou pela segunda vez. E 6 meses depois da segunda multiplicação agora, nós já estamos com 20 pessoas na célula. Indo para a terceira multiplicação, que era para ter acontecido o mês passado, só não aconteceu, porque estamos faltando um anfitrião. Mas tudo isso, alguma aconteceu? A primeira célula, eu dava 3 a 4 viagens de carro, irmãos, para buscar as pessoas. Eu moro em Barueri. As pessoas que vêm frequentar a minha célula eram de Jandira. E eu ia buscar as pessoas para levar para a célula. Buscava 2, 3 viagens e depois da célula, 2, 3 viagens. E às vezes nós temos carro e dizemos, o carro é de Deus, está lá no carro, propriedade exclusiva do Senhor. Aí tem que buscar os irmãos, está chovendo. O irmão chega assim, irmão, tem que buscar uns irmãos ali no suburbano. Estou falando suburbano porque eu lembrei que a Evelyn mora lá. No suburbano. Quase não tem subida, irmão, no suburbano. Eu vou no suburbano às vezes, eu falo assim, vem cá, não tem um cabo de aço não para colocar aqui no carro e ajudar a subir? Tem que ir lá no suburbano, buscar uma família lá. Quem vai vir? Vai vir a esposa, o filho adolescente e 4 crianças, e está chovendo. Mas não, eu não sei se lá tem, tá, irmãos? Mas eles moram lá embaixo, lá na rua Amazonas, lá, amazonense, lá os nomes são assim, né? Rua dos Amazonenses, e aquela parte de barro. E você acabou de lavar o carro está lavado, limpinho, cheirosinho, aquela coisa toda. Aí você fala, eu passei o dia todo lavando o carro. Passei silicone no painel, na porta. O carro está cheiroso. Ou eu paguei 35, 30 reais para lavar meu carro. Está na garagem, limpinho. Tem 4 crianças. Criança, vem tudo sentadinho assim no carro. Não é assim que criança vem no carro? Só que não, né? Aí a pessoa fala assim, irmão, vai dar não, irmão. Vai dar não. Deixa eu te falar uma coisa para você. Arranca o adesivo do carro e não abra mais sua boca para dizer que o carro é do Senhor, porque o carro é seu. Porque se fosse de Deus, você fazia a obra dele. Precisamos entender, irmão, se o carro é do Senhor, eu preciso colocar o meu carro na obra do Senhor.
Então não diga que é do Senhor, não, o emprego é teu, você conseguiu pelo seu esforço, Deus não te abençoa em nada, então tudo é teu, não é de Deus. Aí eu falo assim que a casa é do Senhor. Aí precisa de uma casa para multiplicar a célula. Aí você fala, minha casa. Irmãos, célula é uma maravilha, irmãos. Minha casa vai ficar célula. Eu vou sair, vou ficar só na supervisão agora, a próxima multiplicação. Um dos meus discípulos vai assumir a célula na minha casa. Eu vou continuar sendo anfitrião. A célula vai continuar lá. E depois que acaba a célula, a melhor coisa que tem, irmão, comunhão. Pensa na comunhão. Lá em casa tem 7 crianças, de 5 a 7 crianças. Fica na sala de jantar. Bolo de chocolate com Coca-Cola. O piso da sala de jantar é branco. Você imagina como que fica a sala de jantar depois da célula? Porque criança é tudo comportado. Criança não corre. Criança não derruba bolo no chão. Criança não derruba refrigerante no chão. Isso só acontece lá. Aqui não acontece isso. Só lá, na minha casa, que acontece isso. Aí, está lá comendo, derruba, passa por cima. Aí, a mãe olha assim e você fala assim, calma, irmã, fique em paz. Água e sabão e vassoura existe para isso. É ou não é? É, irmão. É verdade, derrubou Coca-Cola, para que existe pano, irmão? Água e sabão. É para limpar. Aí você não quer abrir a sua casa porque vai sujar e as pessoas vão para o inferno. Não, irmão. Abre a tua casa e seja gente de Deus na vida das pessoas. Quando eu imobiliei minha casa, a minha casa era a casa para adulto, irmão. Já minha filha, a mais velha, 22 anos, a caçula, 18. Não tinha mais criança. Não tinha mais criança. E meus móveis, era tudo... Alguns falam assim, casinha de boneca. Jogou de sofá, sala de jantar. Aí eu falei, vou abrir minha casa para a célula. Aí eu falei, vou colocar uma célula aqui em casa. Aí eu olhei para os meus móveis, o meu jogo de sofá, olhei para a minha sala de jantar, eu falei, foi tão caro. Foi indenização de 16 anos de empresa. Paguei tão caro na minha mesa, no meu sofá. Aí eu falei, foi o Senhor que me deu, tudo é dele. Vamos abrir a casa. Primeira célula, a criança vai e derruba coca onde? No sofá. Qual foi a minha reação? Não reclamei. Porque se eu reclamo, aquela família vai embora e não volta nunca mais. Eu falei, a mãe ficou, ela é branca, hoje ela é discípula da minha esposa. E o esposo dela é meu discípulo. Eles olharam assim, eu falei assim, calma, tem pano para quê? E detergente para quê? Vamos limpar, fique em paz, criança, assim mesmo. Sabe o que ela me falou depois, irmãos? Que se eu tivesse uma atitude contrária a essa, ela nunca mais voltava lá. E hoje, eles são líderes de uma célula, que eu sou supervisor. Então por que tu não abre a tua casa? Por causa disso? Então não diga que a casa é do Senhor, a casa é sua. É sua. Porque se fosse do Senhor, você abria para receber uma célula. Precisamos entender isso, irmãos. Aí nós cantamos aqui, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Aí nós cantamos, tudo que eu sou, que eu pretendo ser, está em ti, só a ti, Deus. A minha vida te pertence. Não é assim que nós cantamos? Senhor, eu sou teu, tu és meu. Não é assim? Irmãos,
preciso de você para discipular alguém. Ah, discipular alguém? Não vai dar. Desculpa, mas não vai dar. Irmão, andar com alguém, ir lá receber toda semana em casa, ou eu ir na casa. Olha, não vai dar. Irmão, eu preciso de você para auxiliar na célula. Ah, ser auxiliar não vai dar. Será que é a minha vida do Senhor mesmo? A minha vida do Senhor? Será que eu estou entendendo e compreendendo o chamado de Deus na minha vida? Precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chamou para ir e fazer o quê? Discípulos. Fomos chamados para isso. Talvez você diga assim, irmão, que mensagem é essa? Nós precisamos entender nosso chamado. Eu tenho um discípulo que costuma dizer, Deus não gosta de crente obeso e nem crente mamorto. Acho que o Robson conhece o Arceu. O Arceu fala isso. Fala assim, pai, Deus não gosta de crente obeso. Sabe que crente obeso é aquele que só recebe. Eu quero ser discipulado, mas não quero discipular. Eu quero ir para uma célula, mas não quero abrir a minha casa para uma célula. Eu quero que as pessoas venham me buscar, mas não vou buscar ninguém. É crente obeso, ele só engorda. Só engorda. Daqui a pouco ele está aí andando assim. Ó. Ou ele fala de crente mamorto. Sabe que o mamorto não tem vida no mamorto também? O mamorto você não afunda. Você cai lá, por causa do sal, você flutua, você não afunda. O mamorto ele só recebe, mas ele não gera vida. E tem crente que é assim. Ele só recebe, mas ele não gera vida. Sabe por quê? Porque não compreendeu ainda o chamado de Deus na vida dele, que é ide e fazer discípulo. O Senhor disse assim, eu vos chamei para que vás e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender esse chamado de Deus na nossa vida. Hoje, de manhã eu não falei, eu vou falar agora, mas não sei se vai ser gravado, você repassa esse testemunho. As pessoas falam para mim assim, você tem tempo? Eu falo, tempo para quê? Nós nunca temos tempo, irmão. A vida é tão corrida. Não é assim? Nós nunca temos tempo. A vida é muito corrida. Sempre tem uma desculpa para dar. Mas quem disse que Deus chama preguiçoso? Me mostre na Bíblia Deus convidando preguiçoso para fazer alguma coisa. Quando Deus chamou Gideão estava dormindo, né? Quando Deus chamou Josué também estava dormindo, né? Abriu o olho. O que eu vou fazer hoje? Não sei. A senhora disse, não, vem fazer minha obra. Não, irmão. Todos estavam ocupados. Todos estavam trabalhando. Todos estavam trabalhando. Mas o Senhor quer as pessoas que têm compromisso. Deus quer quem está ocupado para poder fazer a obra dele. Porque você vai colocar o teu coração. A minha agenda é simples. Minha prima me ligou essa semana. Estou indo para São Paulo, do Rio de Janeiro. Será que você tem um tempo na tua agenda para poder me visitar? Eu falei assim, eu vou ter que olhar. Segunda-feira, discipulado. Eu recebo discipulado à noite. Terça-feira, nosso Tadel, P2M. Quarta-feira, eu estou no curso na igreja. Quinta-feira, estou na célula e fazendo supervisão. Sexta-feira, 5 discipulado. Começo às 16 horas e termino à meia-noite. Sábado, tenho família, fazer compra, ajudar a esposa a limpar a casa. Domingo, eu vou dar aula no instituto da igreja.
fico para o culto e depois às vezes tem que trabalhar nos 3 cultos da igreja. Será que eu sou melhor do que vocês aonde? Vocês são mais jovens, têm mais força. Eu vou ser vô, estou velho, irmão. Você é vô. Se eu consigo, você consegue também. Então Deus nos chamou para gerar fruto e que esses frutos permaneçam. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: Deus te chamou. Ele conta com você. Não dê desculpa, não. Terceiro ponto para a gente encerrar. Quando Moisés começou a colocar desculpa para fazer a obra do Senhor, o Senhor disse assim: Moisés, quem é que te fez? Apenas atenda o meu chamado, porque quem te capacita sou eu. Quando Deus chamou Josué, Josué ficou assustado, porque tinha substituído Moisés. Sim ou não? O povo, tudo gente boa. O povo de Israel. Ninguém murmurava, ninguém construiu ídolo, ninguém murmurou contra Moisés, né? Tudo gente boa. Aí o Senhor chama Josué. Aí sabe o que o Senhor disse para Josué? Não fui eu que lhe ordenei, Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você por onde você andar. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, não fique preocupado, não fique temeroso, o Senhor está contigo, Ele é na tua vida, você é morada do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, é Ele que te guia, é Ele que te direciona, é Ele que te capacita, o Senhor só quer que você se coloque na posição dEle, para Ele poder te usar. É só isso que Ele quer, irmãos. O pastor Geraldo disse que tem um irmão lá em Santarém que ele não sabe ler nem escrever. E ele é supervisor de setor. Não sabe ler nem escrever, mas discipula. Não sabe ler nem escrever, mas dirige célula. Não sabe nem ler nem escrever, mas ministra a palavra do Senhor. Não sabe nem ler nem escrever, mas faz a obra do Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai capacitando. Sabe o que ele faz? Ele pega o estudo e diz para a esposa dele: lê aí. Ela começa a ler, ele fica memorizando. Lê o versículo agora. Ele desenvolveu outras formas, irmão. Ele não sabe ler nem escrever, mas memoriza. Ele repassa todo o estudo e vai para a célula. Pega o estudo e faz a célula. E as vidas são salvas. Você sabe ler e escrever, irmãos? O que nos impede de fazer a obra do Senhor? Mas eu não tenho conhecimento. O conhecimento... Cadê a sua Bíblia? Levante sua Bíblia aí, levante sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, levante o celular. Olha o celular. Você vai ensinar a palavra, irmãos. Não é o teu conhecimento. Precisamos mexer. Precisamos nos mover. Precisamos entender o chamado de Deus na nossa vida. Quantas pessoas, irmãos, talvez você se encaixe nesse quadro, que está na igreja e se sente incapaz de fazer alguma coisa, pelos erros, pela falta de conhecimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você errou, se arrependeu, Deus já perdoou os teus pecados. Se você não tem conhecimento, quem te capacita é o Senhor. Ele só quer usar a tua vida.
A Bíblia nos fala que aonde você pisar a planta do teu pé, aquele lugar será abençoado. Sabe o que eu preciso entender, irmãos? Se alguma família estiver lá em guerra, e eu chegar até lá, a paz vai chegar lá, porque a paz está na minha vida. Se alguém estiver enfermo e me chamar, eu vou lá orar por ela. Sabe por quê? Porque o Deus que cura, Ele está sobre a minha vida. Se alguém está precisando de conselho, eu vou até lá, porque o conselheiro maior, Ele está sobre a minha vida, que é Jesus. Então, quando eu for até alguém, eu não vou me apresentar, eu vou apresentar Cristo, que habita na minha vida. Você é templo do Espírito Santo do Senhor, irmão. Somente quem está servindo ao Senhor é templo do Espírito Santo. Isso não se compra com dinheiro. Isso se conquista com obediência, com uma vida de santidade. E o Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para isso.